Olá, amigas e amigos, muito boa tarde nesta sexta-feira, 27 de setembro. Na semana passada, o Ministério Público do Estado do Maranhão mandou para a Assembleia Legislativa Estadual um projeto de lei para reduzir a cota de servidores concursados do órgão. Na prática, isso significa aumentar a quantidade de cargos de confiança. Nos últimos anos, se espalhou aí, digamos, uma farra dos cargos de confiança nos MPs estaduais. Em 4 deles, por exemplo, temos mais cargos de confiança do que servidores concursados. Em 2 desses estados, vemos eles no Banco dos Réus do Supremo Tribunal Federal. Banco dos Réus, graças a ações que entraram e saíram na pauta de julgamentos da Corte nos últimos dias. Quando essas ações serão julgadas? O que significa o aumento dos cargos de confiança e a diminuição dos cargos de servidores nos MPs estaduais? Isso traz algum prejuízo para as funções do órgão? Prejuízos para a população? É para uma entrevista sobre esses assuntos que eu, André Barrocal, repórter em Brasília, tenho hoje do outro lado da linha, lá em Porto Alegre, o Alberto Ledur, ele que é diretor da Federação Nacional dos Servidores dos MPs Estaduais, a FENAMP. Então, ao senhor diretor, em primeiro lugar, eu agradeço a gentileza de nos atender. Muito boa tarde. Boa tarde, André. É um prazer estar falando contigo desse tema fundamental, né, que é a questão da profissionalização do serviço público e da necessidade de quadros técnicos para estar operando, no caso do Ministério Público, né, o atendimento às demandas da sociedade e de todo o sistema de justiça. Muito bem, e para aqueles que nos assistem nesse momento, eu vou deixar aqui os recados tradicionais do início das nossas transmissões. Se você ainda não é um inscrito no canal de Carta Capital no YouTube, inscreva-se agora, clique aí no botão, curta, comente, compartilhe nossos vídeos. Se você gosta do nosso jornalismo, mas ainda não é um assinante da Carta, torne-se um agora também. Entre no site www.assinecarta.com.br e se informe a respeito das condições de assinatura. E se você tem interesse de fazer perguntas para o nosso convidado, infelizmente hoje não será possível, porque este é um programa gravado. Então, diretor, eu começaria por lhe perguntar o seguinte: o que aconteceu nos MPs estaduais aí que, em uma década, aumentou bastante o número de cargos de confiança? Primeiro é importante dizer que em vários MPs estaduais, né, nós temos o crescimento do MP a partir da Carta Constitucional de 88, né, a formação dos quadros próprios surge em decorrência do aumento de atribuições que a Constituição estabeleceu para o MP. Então, vários dos nossos quadros de servidores foram constituídos nesse período, né, nos últimos 20 anos, vamos dizer assim, que a gente teve uma estruturação mais consistente. E de 10 anos para cá, o que a gente identificou foi uma mudança no perfil que o MP implementou em vários dos estados, né? Ou seja, ao invés de estruturar os seus quadros com servidores efetivos, passamos a ter uma opção de vários MPs no sentido da criação de cargos comissionados, cargos de livre nomeação, né, que não é necessário concurso público, são indicados ou pelo procurador-geral ou por promotores de justiça, e que a gente identificou com base num levantamento junto aos portais de transparência justamente essa tendência de criação descontrolada de cargos comissionados e desproporcional, inclusive, ao que o Supremo tem entendido como situações inconstitucionais, né, de criação de cargos em vários MPs estaduais, né. Em 4 dos MPs estaduais, nós temos hoje, segundo dados da FENAMP, mais cargos de confiança do que servidores de carreira. Esses estados são do Mato Grosso, de Santa Catarina, do Piauí e também do Paraná. Paraná que teve o MP famoso aí, no caso do federal, pelo menos, graças à Operação Lava Jato. O que explica, diretor, esse aumento nos últimos anos dos cargos de confiança? O que detonou essa farra? O que a gente identifica, sim, é essa priorização por cargos comissionados, porque são cargos que são suscetíveis à pressão dos chefes, então, né, normalmente são servidores que são submetidos, os comissionados são submetidos a casos de assédio moral, a pressão por metas e até posicionamentos, né, dirigidos pelos promotores em relação aos pareceres feitos pelos servidores, né.
Então, a gente identificou nesse último período um crescimento bastante grande, a ponto dessas situações absurdas, desses 4 estados, né, que hoje têm mais cargos comissionados do que servidores efetivos. Justamente o contrário do que a própria Constituição estabelece, que o cargo comissionado deve ser uma exceção, né, que a regra geral de acesso aos cargos públicos é o concurso público. Nesses 4 estados, a gente chega a ter uma situação tão flagrantemente inconstitucional que tem mais servidores comissionados do que efetivos. E justamente essa é uma situação que o próprio MP, por meio de ações diretas de constitucionalidade propostas pelos procuradores gerais, combate junto a municípios, a estados, né? Toda a jurisprudência do Supremo, né, de combate aos cargos comissionados é gerada a partir da atuação do Ministério Público contra prefeituras e contra governos dos estados. Né? Inclusive, o tema que gerou esse entendimento do Supremo, ele é provocado pelo MP de São Paulo, num recurso extraordinário do MP de São Paulo contra a Prefeitura de Guarulhos. Né? Então, é uma contradição absurda e vergonhosa, podemos dizer isso, né? Vergonhosa desses 4 estados hoje que já contam com mais cargos comissionados do que servidores efetivos. Só para ver se eu entendi corretamente, o que o senhor disse é que os MPs estão praticando aquilo que eles vão à justiça para impedir que outros órgãos, outros entes façam, por exemplo, algumas prefeituras, é isso? O fiscal da lei está descumprindo a lei? Exatamente, exatamente. O julgamento que deu origem a esse entendimento, ao tema 1010 do Supremo, ele parte de um recurso extraordinário provocado pelo MP de São Paulo, onde é contestada a criação de cargos comissionados no patamar de 10%. Para se ter ideia, então, na Prefeitura de Guarulhos, que é o caso originário, nós tínhamos 90% de cargos efetivos e 10% de cargos comissionados, e essa proporção foi considerada inconstitucional pelo Supremo no tema que gerou esse incidente de uniformização de jurisprudência do Supremo. Né? Então, veja, é uma situação completamente oposta, mesmo esse entendimento, né, é completamente oposta e demonstra o absurdo do que é a formação dos quadros de servidores no MP Brasil afora. Né? Lá no caso de Guarulhos, nós tínhamos 10% de comissionados. No MP do Mato Grosso, por exemplo, nós temos 2/3, 66%. Então, é escancarado. É a casa de ferreiro, espeto de pau, como nós comentamos aqui nas nossas conversas em relação ao tema. Perfeito, o senhor mencionou o percentual de cargos de confiança no Ministério Público no Mato Grosso, e nós preparamos aqui para essa entrevista um gráfico que traz aí justamente essa proporção de cargos comissionados ou de confiança no conjunto dos funcionários dos MPs estaduais. E eu gostaria de pedir ao Cacá, o nosso produtor, para pôr no ar esse gráfico, um dos 2 preparados para essa entrevista. Vamos lá, Cacá, com o gráfico de número 1. Então, aqui nós vemos que 4 estados têm na casa de 65% de cargos de confiança no conjunto dos funcionários aí das respectivas repartições estaduais. Mato Grosso, Paraná, Santa Catarina e Piauí. Na casa dos 50% aproximadamente, temos mais 4 estados: Rio de Janeiro, Goiás, Rio Grande do Norte e Paraíba. Na casa dos 40% de funcionários de confiança no conjunto aí dos funcionários todos: Maranhão, Alagoas, Mato Grosso do Sul, Roraima e Ceará. Na casa dos 30%, 5 estados: Acre, Bahia, Sergipe, Pará e Amapá. Na casa dos 20%, temos 6 estados: o Tocantins, Rondônia, Rio Grande do Sul, Minas Gerais, Espírito Santo e Amazonas. São Paulo, que é um caso praticamente único, tem só 2% de cargos de confiança. E ficamos devendo aqui números sobre o Distrito Federal e Pernambuco. Mas, diretor, então nós temos, já mencionamos aqui, o senhor também, ações movidas no Supremo Tribunal Federal que contestam esse excesso, essa farra de cargos de confiança nos ministérios públicos estaduais. Que ações são essas e qual é a situação delas? Elas vão ser julgadas quando? Elas entraram recentemente na pauta, mas saíram, não? Exatamente. Hoje nós temos 11 ações diretas de inconstitucionalidade tramitando no Supremo.
essas ações contestam duas teses que são previstas no tema 1010 do Supremo, que estabelecem o princípio da proporcionalidade, ou seja, tu não pode ter um número desproporcional de cargos comissionados em relação ao número de efetivos, que é o que exatamente nós temos identificado nesse gráfico, né? Vários cargos, vários quadros de servidores dos MPs nos estados têm mais cargos comissionados do que servidores efetivos. O que o Supremo tem determinado na sua jurisprudência é que, no voto condutor do ministro Fachin, na DIN 6219, é em torno de 1/3, que os cargos comissionados não poderiam ultrapassar 1/3 do total de cargos dos MPs. Então, nisso nós temos, então, 18 estados fora dessa regra, né? As ações começaram a ser julgadas e o que a gente viu foi uma verdadeira operação das administrações dos MPs, no sentido de trancar a tramitação das ADINs no Supremo, seja por pedidos de vistas, articulados junto a ministros, seja com recursos, né, e com iniciativas tentando redistribuir matérias para outros ministros, tentando retirar a prerrogativa dos relatores que vinham encaminhando os julgamentos. A última situação que nós temos é a da Bahia, né, em que nós tivemos 5 pedidos de vista de ministros nessa ação, né, e todos os ministros, ao retornar da vista, dão um voto favorável à nossa tese. Então a gente chegou a ter 9 votos favoráveis nesta ação, e o que o MP acabou fazendo? Em 72 horas, quando estava prestes a ser finalizado o julgamento, né, faltavam 3 ministros para votar nessa ação, o MP apresenta um projeto de lei na Assembleia e aprova em 72 horas, modificando completamente a situação da ação, visando uma perda de objeto, evitando que o julgamento terminasse, né, com a fixação dessa tese em relação à proporção dos cargos comissionados. Então, o que a gente vê, o que deveria ser a posição do MP, na nossa opinião, seria, bom, vamos corrigir essa situação, vamos construir um ambiente de moralidade, né, de defesa do concurso público dentro da nossa instituição, e o que a gente vê, na verdade, é uma estratégia jurídica para perpetuar essa situação ao longo do tempo, né? O senhor mencionou o caso da Bahia. A Bahia é um estado governado por um mesmo partido há 16, 17 anos aí, que é o PT. O PT da Bahia é de onde saíram o atual líder do governo no Senado, Jacques Wagner, e também o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa. Eu menciono esse caso especificamente porque o senhor também o mencionou, o caso da Bahia, mas para fazer uma pergunta de caráter mais genérico. Existem pressões de atores políticos aí de porte sobre o Supremo Tribunal Federal para que esses julgamentos não sejam concluídos? É o que a gente tem visto, né? Assim, uma movimentação muito grande de procuradores gerais, junto aos ministros, junto ao Ministério Público Federal, que se manifesta como amicus curiae, né? Como fiscal da lei nessas ações diretas de constitucionalidade, justamente para evitar que os julgamentos tenham andamento, né? Então tem uma pressão e um lobby bastante forte dos procuradores gerais nestas ações, né? Certo, e aqui eu vou mencionar também, já que falando do caso da Bahia, os 4 estados em pior situação não são todos eles governados pelo PT, temos apenas um, que é o Piauí. Mas o Mato Grosso é governado pela União Brasil, o Paraná é governado pelo PSD de Dado e Santa Catarina é governado pelo PL. Agora, diretor, ainda em relação a possíveis ações e pressões políticas para que julgamentos sobre a farra dos cargos de confiança nos EVPs, esses julgamentos não sejam concluídos, eu lhe perguntaria também o seguinte: essa desproporção, esse excesso de cargo de confiança, não acontece apenas por obra do Ministério Público. Quando há uma lei estadual, a Assembleia Legislativa aprovou e o governador sancionou. Os poderes locais, eles têm alguma forma de, digamos, participação silenciosa nessa farra? Eles se sentem impotentes para resistir a essa farra, já que no final das contas eles podem ser processados pelos MPs. O que acontece nos outros poderes
que também permitiu que nós víssemos essa situação atualmente? Nossa opinião é que os deputados, enfim, que os governos do estado e dos municípios, na verdade, quando vem esse movimento do Ministério Público, eles entendem como uma oportunidade, porque no momento em que o MP descumpre de forma tão flagrante a Constituição, descumpre de forma tão flagrante as próprias decisões do Supremo, ela abre a possibilidade dos estados, dos municípios, dos entes federados também descumprirem, né? Então, acho que tem, de certa forma, uma condescendência com essa criação dos cargos, porque, de certa forma, ela deslegitima a atuação do Ministério Público perante a municípios, a bases eleitorais de deputados, né? Enfim, então, acaba que a gente não tem grandes contestações em relação a essa criação de cargos nos parlamentos estaduais, né? O que é uma pena, né? Porque poucos parlamentares, eu digo até em nível nacional, assim, têm atuado nas assembleias para evitar que essas leis sejam aprovadas, né? Então é o caso da Bahia, foi aprovado em 72 horas, mas não é exclusivamente da Bahia, né? Em outros estados a gente vê esses movimentos também de aprovação de projetos sem nenhuma contestação. Perfeito. E o senhor mencionou, então, que no caso das ações em julgamento no Supremo, o relator estabeleceu ali, o julgamento não acabou ainda, mas estabeleceu, digamos, um percentual máximo de cargos de confiança que poderiam existir no conjunto aí dos cargos dentro dos MPs estaduais. E antes de lhe perguntar um pouco mais a respeito, vou pedir para o Cacá, o nosso produtor, mais uma vez pôr no ar um material que a gente preparou aqui, que no caso é o gráfico de número 2. Vamos lá com ele, Cacá, o gráfico 2? Então, esse gráfico aqui, um outro retrato dos cargos nos MPs estaduais, também a partir de dados fornecidos pela FENAMP. FENAMP é a federação do nosso entrevistado. Esse percentual fixado pelo relator de ações no Supremo foi de 50%. Olha, disse Edson Fachin, deveria existir nos MPs estaduais, no máximo, um percentual de 50% de cargos de confiança no conjunto dos cargos desses MPs. Só 8 estados atualmente e o Distrito Federal se enquadram nesse teto. Quais são eles? Tocantins, Rio Grande do Sul, Espírito Santo, Roraima, Minas Gerais, Amazonas, São Paulo e Pernambuco. O Ministério Público Federal, vamos tomar aqui como uma referência, ele reserva costumeiramente 50% dos seus cargos totais para servidores concursados. No Brasil todo, só um estado faz a mesma coisa, que é o estado de São Paulo. Bom, diretor, em cima desse quadro que a gente vê aqui, né, o senhor diria que tipo de prejuízo existe para a população e para o cumprimento da lei no excesso de cargos de confiança nos MPs estaduais? Suponho que a premissa seja, sim, existe um problema, já que vocês foram até o Supremo para contestar essa situação, né? Nós temos vários problemas decorrentes da proliferação dos cargos comissionados, né? Um deles é a própria profissionalização do setor, né? Porque a gente, no serviço público, ao longo do tempo, tu adquire experiência, tu consegue adquirir um conjunto de saberes que são decorrentes do tempo, né, do desenvolvimento da função, e quando tu tem cargo comissionado, esse tempo essa experiência pode ser abruptamente perdida pela saída do servidor. Então esse é um dado importante, né, a questão de reter conhecimento, reter a experiência dos servidores, o que a gente só consegue com cargos de provimento efetivo, com a perspectiva dos servidores, da permanência dos servidores no serviço público. A segunda é a questão da independência, né? Que é própria também dos servidores efetivos. Os comissionados podem ser demitidos a qualquer tempo. Então, por qualquer tipo de pressão política externa ao Ministério Público, pode interferir na própria elaboração das peças jurídicas, né? Então, ter um servidor efetivo, com uma série de garantias, inclusive com a questão da estabilidade, permite que a gente tenha mais independência do servidor para, enfim, identificar uma ilegalidade, ter
garantias para se manifestar em relação a elas, né? Então, tem esse debate que é o debate fundamental da própria essência do MP, né? Que é o combate à imoralidade, da gente ter um quadro efetivo que tenha independência para ter e autonomia para apontar essas ilegalidades e essas imoralidades, né? Então, acho que tem um prejuízo bastante grande na condução do MP no momento em que tu tem um grande contingente de servidores que pode ser demitido a qualquer tempo, que ao, né, enfim, contestar uma situação de poder, daqui a pouco pode estar sendo demitido, né, e sofrendo represálias, né. Então, esse eu acho que é um fator importante da nossa luta, que é de termos um Ministério Público estruturado e capaz de fazer os enfrentamentos necessários, né, e próprios da sua função. Gostaria de lhe perguntar agora sobre um caso bastante particular que a gente viu nos números aqui, que é o do estado de São Paulo. O estado de São Paulo é o único que observa, assim como o Ministério Público Federal, essa tentativa, né, de reservar o máximo de cargos, ao menos 50%, para servidores concursados. E o estado de São Paulo tem apenas 2% de cargos de confiança no seu conjunto de cargos totais. Por que o estado de São Paulo tem essa especificidade toda? O que acontece lá? É que, na verdade, o MP de São Paulo é um MP que se estruturou mais com mais tempo, né? Então, o processo de estruturação do quadro de servidores do MP de São Paulo é um processo da década de 90, onde não se tinha essa sanha, né, dos administradores por criar cargos comissionados. E é bom destacar, assim, tanto o Poder Judiciário da União quanto o MPU praticam essa cota, essa reserva de 50%, já desde 2006. E o governo Lula, no seu primeiro mandato, estabeleceu também essa cota, depois ela foi aumentada no governo Dilma também. Então, vários setores da administração pública federal contam aí com até 70% dos cargos comissionados reservados para exercício dos servidores efetivos, né? O que nós vemos na esfera federal, infelizmente, a gente não identifica nos MPs estaduais. E o gráfico aponta justamente isso, né? Na maioria dos estados, a gente não tem essa reserva num patamar razoável. E nesse caso da questão da cota, né, dessa reserva de cargos comissionados, nós temos 2 julgamentos já finalizados, a DIN 6369 e a DIN 5559, apontando esse patamar de 50% como um patamar que deve ser seguido pelos MPs estaduais. Uma dessas ações, inclusive, se relaciona ao estado do Maranhão. O estado do Maranhão fez uma redução, né? O MP do estado do Maranhão fez uma redução do percentual de 50% e o ministro acabou declarando inconstitucional essa redução e estabelecendo a aplicação desses 50% a partir de janeiro desse ano. Neste momento, como tu citaste no início da nossa entrevista, o MP do Maranhão tenta mais uma vez burlar a Constituição, enviando um projeto para a Assembleia Legislativa do Maranhão para reduzir esse percentual dos 50% para 22%. O que é um absurdo, porque não bastasse o descumprimento da Constituição, nós também vamos ter o descumprimento de uma decisão judicial do Supremo com julgamento por unanimidade, que é a ação 6369 do STF. E a relatoria dessa ação, o ministro que determinou que a partir de janeiro o MP do Maranhão se enquadre, qual é o ministro? Foram 2 ministros que julgaram essas ações, o ministro Edson Fachin e o ministro Lewandowski. O original era do ministro Lewandowski, a DIN 5559, e a DIN do Maranhão foi o ministro Edson Fachin. Perfeito. Maranhão, que foi governado até 2022 por um dos atuais 11 juízes do Supremo, o ministro Flávio Dino. Diretor, a diferença salarial entre um servidor concursado dos MPs estaduais e um funcionário de confiança nos MPs estaduais é grande? Como é mais ou menos a realidade salarial de um tipo ou outro de cargo aí nos MP? Ela varia bastante, né? Mas normalmente
os cargos comissionados recebem valor menor do que os cargos efetivos, né? Justamente porque são um setor, né, um nicho que tem possibilidade de pressão muito menor, né? Assim, de reivindicação salarial muito menor, né? Então, o que a gente identifica é justamente isso. Tem também um processo de precarização bastante grande também do ponto de vista salarial, né? Já que os servidores contam, na maioria dos estados, com planos de carreira, com processos constituídos aí de direitos já de longos anos, né? E os cargos comissionados, eles não podem ser estruturados em carreira, né? Essa situação aí que a gente tem abordado aqui no programa acontece nos estados. É nos estados também que a gente vê muitos juízes ganhando aí salários astronômicos, bem acima aí do que a Constituição permite que seja pago no serviço público. O senhor, com a sua experiência, com o seu conhecimento aí do que acontece aí no sistema de justiça estadual, diria que é uma situação muito delicada, muito difícil de se alterar. O que seria necessário acontecer no Brasil para atacar esse tipo de problema que acontece graças aos poderes estaduais? Eu acho que a gente precisa fazer uma discussão ampla sobre uma reforma do sistema de justiça, né? Isso passa também pelo papel dos conselhos, né? O Conselho Nacional de Justiça e o Conselho Nacional do Ministério Público, que são dois órgãos que deveriam funcionar como um controle externo, né, da atuação do Ministério Público e do Judiciário, e que nos últimos anos, né, foram incluídos na reforma do Judiciário do início dos anos 2000, tendo esse papel de um controle externo, mas que, na verdade, no último período tem sido um chancelador de concessões de benefícios de legalidade duvidosa, né? A gente pode citar aí o adicional de tempo de serviço, que está sendo implantado, né, por decisões administrativas do CNJ e do CNMP, concedendo vantagens de, enfim, praticamente 2 décadas atrás, né? E além de outros benefícios que são autorizados a partir dos conselhos, né? Então, nós achamos que tem que ser feita uma discussão ampla, né, sobre o papel que é desenvolvido por esses conselhos, né, e que se estabeleçam processos, né, de controle e fiscalização sobre a atuação administrativa dos órgãos, né? Isso é fundamental. E é uma pena que os conselhos não tenham adotado essa postura ao longo dos anos. Interessante o senhor trazer o CNMP, Conselho Nacional do Ministério Público, aqui para a entrevista. Enquanto nós víamos aí essa explosão de cargos de confiança nos MPs estaduais, o CNMP nunca foi provocado, nunca tomou nenhuma providência, fez cara de paisagem? Em 2005, tá? Logo no início da formação dos conselhos, nós tivemos edição de resoluções de combate ao nepotismo, tá? Tanto no CNJ quanto no CNMP, e do nepotismo cruzado, né? Então, essa foi uma primeira medida provocada por alguns conselheiros na época, e em decorrência dela, logo na sequência, nós tivemos no Conselho Nacional a propositura de um procedimento de controle administrativo justamente para obrigar os MPs a estabelecer essas leis de cotas no serviço público. Qual foi o problema, né, que nós identificamos lá, isso em torno de 2008, né? É que o Conselho ele estabeleceu a obrigatoriedade de fixar essas cotas, mas não disse em que patamar. Então a gente tem vários estados, como apontou o gráfico, né, que tem índices irrisórios de cotas de cargos comissionados destinados aos servidores de carreira, justamente por essa pressão que nós vimos dos órgãos de classe dos membros e também das administrações dos ministérios públicos que se organizam hoje no Colégio Nacional de Procuradores Gerais. Ao longo dos anos nós tivemos vários, né, procedimentos, várias iniciativas locais contestando situações de cargos comissionados, mas uma atuação bastante tímida dos conselhos, né? Em 2018, no caso do Ministério Público, o então conselheiro Schwenkner, ele propôs uma resolução estabelecendo, né, limitações à criação de cargos comissionados no MP brasileiro. Essa resolução ela foi arquivada pelo plenário do Conselho, aguardaram o término do mandato do conselheiro Schwenkner, né? E ao final do mandato do conselheiro, essa resolução foi arquivada
com um despacho, né, dizendo para uma comissão do Conselho que deveria acompanhar aí e consolidar as normativas do Conselho Nacional para que fosse feita essa inclusão de regras de restrição. Essa inclusão nunca foi feita, né, e o Conselho, apesar de ter ciência dessa situação, né, e já provocados algumas vezes dessas situações nos estados, tem se mantido fora desse debate, né? Inclusive, nós, André, procuramos alguns integrantes do Conselho Nacional justamente para propor uma proposta de resolução do Conselho no mesmo sentido da proposta que o conselheiro Schwenkner, à época, propôs, né? E nós não encontramos nenhum conselheiro à disposição até o momento para fazer esse debate no Conselho, infelizmente. O que os ministérios públicos estaduais dizem como argumento para justificar essa expansão do número de cargos de confiança? Um dos argumentos que a gente escuta, né, e que até é motivo de estranhamento da nossa parte, é de que eles são feitos também com uma forma de economia, por justamente, via de regra, esses cargos comissionados receberem vencimentos inferiores aos cargos de provimento efetivo. Mas eu acho que o grande argumento deles, né, que eles trabalham, é de ter alguém alinhado ideologicamente com o promotor que ele assessora, né? O que a gente acha um absurdo, porque o MP não tem que ter uma linha ideológica determinada pelas chefias. O MP tem que atuar de forma técnica, né? De forma respeitando a Constituição, respeitando as regras e tendo uma atuação técnica em relação aos processos judiciais. Então, nos parece muito ruim que a gente tenha um perfil de assessoramento ideológico dentro do Ministério Público, né? O Ministério Público, ele é, digamos, praticamente um poder, né, no Brasil. Mas ele tem as suas subdivisões no país, todas elas com as respectivas autonomias. Então, isso tudo que a gente está abordando aqui acontece nos estados por decisão dessas unidades estaduais do MP. Mas aí a Procuradoria-Geral da República aqui em Brasília, que digamos que é a cabeça do Ministério Público no Brasil, alguma vez se manifestou sobre esse assunto? Também foi chamada a opinar, de repente, no julgamento aí do Supremo Tribunal Federal? Qual que é a posição da Procuradoria-Geral sobre esse tema? Normalmente, o Procurador-Geral da República é chamado a se manifestar em todas as ações diretas de inconstitucionalidade, né? Assim como a AGU também, a Advocacia Geral da União, né, que é ligada ao governo federal, também o Procurador-Geral da República. E não é incomum que a gente tenha manifestações do Procurador-Geral da República, enfim, se posicionando pela inconstitucionalidade dessas leis estaduais dos Ministérios Públicos dos Estados, né? Então, a atuação do setor de controle de constitucionalidade normalmente tem se posicionado a favor da nossa tese, né? Inclusive, algumas manifestações do PGR relacionadas a governos estaduais. A gente pode citar uma ação provocada pelo MPU, inclusive, pelo Procurador-Geral da República, contra as leis que criaram cargos comissionados no estado do Tocantins, né? Então, de professores comissionados, né? Enfim, cargos, mais de 20 mil cargos, uma ação histórica, né? Que o MP da União combateu a criação dos cargos no estado do Tocantins, né? Então, normalmente a gente tem posicionamentos contrários da PGR em relação a essas criações desenfreadas nos estados. E o PGR que moveu essa ação contra o estado do Tocantins, qual foi? O senhor tem de memória? Se não me engano, foi o procurador Gurgel, se não me engano. Roberto Gurgel. Perfeito. Bom, diretor, então, com essa sua última resposta, eu gostaria de encerrar a nossa entrevista e de mais uma vez agradecê-lo pela gentileza de ter atendido o nosso pedido aqui de entrevista. Esse é um assunto que não é muito explorado na mídia e eu, por exemplo, nunca tinha feito nenhuma reportagem a respeito e acho que a gente fez uma entrevista aqui útil para quem vai assisti-la, para que essas pessoas possam entender essa situação aí que o senhor chamou aqui durante a entrevista de absurda e vergonhosa. Muito obrigado mais uma vez.
Obrigado e seguimos à disposição, né? Vamos seguir fazendo esse movimento de combate, né, e contestação dos cargos comissionados no Ministério Público Brasileiro. Muito obrigado pelo espaço. Perfeito. E para aqueles que nos assistiram até agora, eu vou renovar os recados do início da transmissão. Gosta do nosso jornalismo, mas ainda não é um assinante da Carta? Torne-se um agora. Entre no site www.assinecarta.com.br e se informe a respeito das condições de assinatura. Gosta do nosso canal aqui no YouTube, mas ainda não se inscreveu nele? Inscreva-se agora também. Clique aí no botão, curta, comente, compartilhe nossos vídeos. Compartilhe em especial esse aqui, que você acabou de ver. Bom, então é isso, eu fico por aqui e até o próximo dia 18 de outubro, isso mesmo, daqui 2 semanas, ou três na verdade, porque eu vou sair de férias, ficaremos sem Poder em Pauta nas 2 próximas sextas-feiras, mas dia 18 de outubro estou de volta. Até a próxima, até lá!